Bom, hoje a gente vai conversar sobre os corrimentos na infância, em específico antes da puberdade. Eu vou falar por que esses corrimentos acontecem e eles deixam as mães tão desesperadas. O primeiro motivo é que quando a neném está dentro da barriga da mãe, ela tem influência do estrogênio, o hormônio feminino da mãe. A partir do momento que ela nasce, esse estrogênio ainda tem influência sobre ela e essa influência pode perdurar ainda por alguns anos. Mas, naturalmente, ela não vai produzir ainda o estrogênio dela, isso só vai acontecer depois, ali no período da puberdade, e a vagina dela e a vulva vão ficando com características atróficas, quer dizer, sem a influência do hormônio feminino ainda. Desse jeito, a pele fica mais fininha e o pH fica mais básico, entre 6,5 a 7,5, diferente da mulher em idade reprodutiva. E isso se torna receptivo a determinados tipos de bactérias. Além disso, é uma vulva sem pelos, e os pelos protegem com relação à infecção. É uma vulva sem gordura, principalmente nos lábios. Então, é uma vulva mais magrinha, que permite a entrada ali de qualquer bichinho, de qualquer agressor. E algumas crianças, antes da puberdade, usam fralda. E a fralda pode gerar um abafamento. Então, são muitas causas, além da gente considerar a proximidade com o ânus. São muitas causas que podem trazer a bactéria e promover essas infecções, esses corrimentos. Por isso, eles são tão comuns, mais comuns do que a gente imagina. Falando em específico sobre a fralda, ela é o grande causador de candidíase na infância, porque tirando essas meninas que usam fralda ou algum abafamento maior da região da vulva, ou que tem diabetes ou alguma doença do sistema imunológico, a candidíase não é comum na infância, tá bom? Só nas que usam fralda, que tem algum abafamento, diabetes ou alguma doença do sistema imunológico. Então, os sintomas mais frequentes relatados pelas pacientes vão ser saída de secreção, ardência na hora do banho ou na hora de fazer xixi, coceira e vermelhidão. E daí as causas para os corrimentos na infância são as mais diversas. A gente pode ter desde corpo estranho, que é quando a paciente insere um pouquinho de papel higiênico, por exemplo, dentro da vagina. Pode estar associado a alguns tipos de verminoses intestinais, até algumas infecções do sistema respiratório. Quer dizer, o diagnóstico precisa ser feito por um profissional capacitado. E eu sugiro que sempre que isso aconteça, você procure uma ginecologista com especialidade em infanto-puberal. Ela vai ter delicadeza e expertise para saber examinar e diagnosticar esse problema. Mas eu vou deixar aqui algumas dicas importantes para, se você tem meninas em casa, supervisionar e evitar que isso aconteça. Vamos lá. A supervisão da higiene é essencial. Muitos corrimentos são causados por alterações de higiene. E às vezes, quando a gente começa a dar autonomia para que elas se limpem sozinhas, tomem banho sozinhas, elas podem ter receio ou medo de limpar a região íntima. Então, é muito importante dar confiança para que elas saibam que elas não vão se machucar, que aquilo não é uma vergonha, que elas podem se limpar tranquilamente e para que elas saibam se limpar corretamente. Por exemplo, quando elas fazem xixi ou cocô, elas saibam que elas têm que enxugar ou limpar de frente para trás, nunca levando o risco de bactérias da região anal para a região vaginal. Na consulta, a gente inclusive mostra isso para as meninas, para que elas tenham mais segurança e saibam fazer quando tiverem que se limpar, e assim elas ganham autonomia. Um outro ponto é que às vezes essas meninas tomam banho em banheiras, e daí a gente usa o shampoo ou um sabão com muita espuma, e ele fica acumulado na água da banheira. Essa química pode gerar infecções, na verdade, irritativas, né? Reações irritativas da pele, da vulva e da vagina. Então, ela pode se queixar de dor por causa da irritação. É bom dar a dica para elas de quando fazerem xixi com os joelhinhos separados. Isso diminui o refluxo de xixi para a região da vagina e diminui os corrimentos e as infecções. E por último, elas sempre devem lavar a mão antes de ir ao banheiro, não só depois. Se você ficou com alguma dúvida sobre corrimentos na infância, me manda. Ou se você quiser falar mais sobre gineco e infanto-puberal, me manda aqui sua sugestão de... Hoje eu atendi uma menininha de 10 anos agora nos teleatendimentos da manhã e uma consulta de ginecologia infanto-puberal, e eu achei bem legal trazer essa temática para a gente entender o que é ginecologia infanto-puberal. Então, a infanto-puberal é uma especialidade dentro da ginecologia, assim como a cirurgia ginecológica, a oncologia ginecológica, a mastologia
Infanto-puberal é uma especialidade dentro da ginecologia que eu cursei na Escola Paulista de Medicina depois que eu terminei a residência de ginecologia na Santa Casa. E eu amo de paixão atender as crianças e as adolescentes, é super legal. Então eu vou dividir aqui algumas das queixas mais frequentes de infanto-puberal que eu atendo no consultório. Então vamos lá. Dividindo por idade, as criancinhas de 2, 4, 6 anos, as menores, podem ter duas queixas mais comuns: os corrimentos ou uma inflamação da vulva, que a gente chama em mediquês de coalescência de pequenos lábios. Mas é como se os lábios da vulva da criança fossem se grudando por um processo inflamatório. Chegando no intervalo dos 8 aos 12 anos, mais ou menos, as dúvidas mais frequentes são sobre puberdade. Então, o crescimento das mamas, o surgimento de pelos na região genital, se isso está no momento correto ou não, se isso não aconteceu, se é uma preocupação. Então, esse é o foco principal. E os corrimentos seguem sendo como uma queixa possível, mas não tão frequente como na infância. E depois dos 12 anos, às vezes até um pouco antes disso, acontece a menarca, que é a primeira menstruação dessas meninas. E a consulta aí passa a ter um caráter muito informativo, para que ela entenda o que é o ciclo menstrual, como que ele acontece, por que ele pode ser irregular no começo, quais são os sintomas esperados. Isso gera muita segurança para essas meninas, para elas dominarem essa informação e não terem medo do seu padrão menstrual, enfim, serem mais seguras com relação a essa questão ginecológica. E é isso. A ginecologia infanto-puberal é um universo que eu adoro atender, mas que muitos adultos e pais podem enxergar como um tabu. Não enxerguem como um tabu. A informação gera segurança para essas jovens, que é tão importante. Para quem tem mais dúvidas sobre ginecologia infanto-puberal, ela está nos destaques dos stories, mas eu vou deixar uma caixinha aberta aqui para vocês me mandarem dúvidas e a gente poder conversar mais sobre esse tema.